Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 16, intitulada Oceanos e Mares, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 92. Vamos nessa então? Então eu gostaria de começar pelos oceanos, que são grandes porções de água que banham todos os continentes do planeta. São 4 oceanos que abrangem cerca de 70% da superfície do planeta. Basicamente, 3/4 da Terra são cobertos por oceanos. E quais são esses oceanos? O Oceano Pacífico, que é o maior dos oceanos, ele banha 3 continentes, ele banha a Ásia, ele banha a Oceania e ele banha uma parte do continente americano. O Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil, o Oceano Atlântico, que banha os hemisférios norte e sul, e banha também a maior parte dos países do planeta. A maior quantidade dos países são banhados pelo Oceano Atlântico. O Oceano Índico, que é um pequeno oceano situado entre a África e a Ásia, e o Oceano Glacial Ártico, que fica próximo do Polo Norte e que é um oceano que no período do inverno ele congela parcialmente e dá origem a alguns blocos de gelo durante seu percurso. Esses blocos de gelo a geografia chama de icebergs. Só lembrando o renomado caso do Titanic. Todos sabemos que o Titanic foi um navio muito seguro e grandioso, construído na Inglaterra e que tinha como viagem inaugural a saída da Inglaterra em direção aos Estados Unidos. E o Titanic, reza a lenda que quando o seu construtor foi interrogado sobre a segurança do navio, ele havia dito que nem Deus afundaria o Titanic, tamanha a estrutura e a segurança do navio. Coincidentemente, escolheram como rota o Oceano Glacial Ártico. E nesse translado para os Estados Unidos, no período da noite, que a visibilidade fica comprometida, o navio terminou se chocando com um grande bloco de gelo, um iceberg, e se partiu ao meio, vindo a afundar. Todos nós sabemos que centenas de pessoas morreram no naufrágio do Titanic. Nem tanto afogados, porque havia um bote salva-vidas para muitas pessoas, mas morreram principalmente no frio do Oceano Glacial Ártico. Imagine, era um período de inverno e à noite. Então, quando chegaram os resgates, muita gente já tinha morrido por causa do frio intenso das águas do Oceano Glacial Ártico. Ok? Então, esses são os 4 principais oceanos. Em se tratando de mares, nós temos basicamente 3 tipos de mares. Os mares abertos ou costeiros, que são mares que têm amplos elos de abertura e contato com outros oceanos e mares. Aí eu gostaria de citar, por exemplo, o Mar do Caribe, que banha uma parte do México e ilhas da América Central. Ele tem uma ampla abertura com o Oceano Atlântico, então é por isso que ele é aberto ou costeiro. Existem os mares interiores ou continentais, que são aqueles mares que têm pequenos elos de abertura e ligação com outros oceanos e mares. Eu gostaria de citar o Mar Mediterrâneo, que tem um pequeno elo de abertura com o Oceano Atlântico, que é o Estreito de Gibraltar, e outro pequeno elo de abertura com o Mar Vermelho, que é o Canal de Suez. Então esses mares que têm pequenos elos de abertura e contato com outros oceanos e mares são chamados de interiores ou continentais. E existe ainda o terceiro tipo de mar, o mar fechado ou isolado. São aqueles mares que ficam trancados no interior dos continentes e que geralmente não têm contato algum com outros oceanos e mares. Por isso que eles são chamados de fechados ou isolados. Eu teria como exemplo o Mar Morto, que fica entre Israel e Jordânia, no interior do Oriente Médio, e o Mar de Aral, que fica entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, lá no leste europeu. São 2 exemplos de mares que são fechados ou isolados. Gostaria agora que vocês entendessem as utilidades econômicas dos oceanos e mares. Claro que a primeira é a pesca. E existem aí 2 tipos de pesca, pessoal. Existe a pesca artesanal, que é aquela feita por pequenos pescadores, né, que tem lá sua pequena embarcação, suas redes, como acontece aqui no litoral do Nordeste, Fortaleza, Parnaíba, e vão em alto mar pescar ali um pouco de peixe para suas famílias, para alimentar a comunidade, vender alguns quilos. Essa pesca, essa atividade é chamada de artesanal. E existe também a pesca industrial, que são navios geralmente projetados para essa atividade, que avançam mais mar adentro, que tem arpões, que tem redes mais fornidas e que fazem uma pesca muito maior, principalmente de camarões, sardinha, que é para a indústria, que é para comercialização em grande escala, por isso que ela é chamada de pesca industrial. Outra atividade que dá muito dinheiro, que é extraído dos oceanos e mares, é a extração de petróleo e gás natural.
O Brasil, por exemplo, é o país que mais extrai petróleo no fundo do oceano. Aqui na costa brasileira, principalmente nos litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, existem duas grandes bacias petrolíferas, a bacia de Campos e a bacia de Tupi, que é onde fica o pré-sal. Nessas bacias se extrai 90% do petróleo brasileiro, ou seja, ele é oriundo do fundo do mar. Em outros países, como a Rússia e o Oriente Médio, além de extrair o petróleo, se extrai também gás natural do fundo do mar. O gás natural não é o forte do Brasil. O Brasil tem muito petróleo. Outra riqueza importante extraída do mar é o sal. O sal que é extraído do mar e que é um condimento universalmente utilizado, inclusive aqui no Brasil. O estado que mais se destaca aqui na extração do sal marinho é o estado do Rio Grande do Norte. Cidade de Mossoró é conhecida nacionalmente como a maior produtora de sal, a maior extratora desse sal que está como condimento de todas as cozinhas do Brasil e do mundo como um todo. Por isso que ele é barato, porque ele tem abundância nos oceanos e mares. Outra importância dos oceanos e mares, claro, é a navegabilidade, é a navegação. A maior parte do comércio mundial, a maior parte das mercadorias que são transportadas entre países e continentes ocorrem pela via marítima. É por isso que todos os países que têm litoral são países portuários. Tem grandes portos para a chegada e a saída de navios cargueiros. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o porto de Itaqui, no Maranhão, o porto de Pecém, em Recife, o porto de Pecém, em Fortaleza, o porto de Suape, em Recife, o porto de Salvador, o porto do Rio de Janeiro, o porto de Santos, em São Paulo, o porto de Paranaguá, no estado do Paraná. Então, o Brasil, por ter um litoral denso, por ser um país que compra e vende muitos produtos, tem vários portos que diariamente atracam e saem navios carregados de contêineres com mercadorias diversas. Essa é uma importância fundamental do transporte marítimo ou atlântico. E, finalmente, uma das coisas que infelizmente são negativas em respeito a oceanos e mares é a poluição. Essa poluição acontece quando se lança dejetos diretamente nos oceanos e mares, esgotos, né? Fortaleza, por exemplo, se você for à praia de Iracema, você vê que alguns esgotos caem diretamente na água do mar e aquilo é um prejuízo ambiental. E também existe o vazamento de petróleo. Navios petroleiros às vezes têm problemas e vazam o petróleo, ou mesmo na extração, nas áreas de exploração de petróleo, quando há vazamento, há uma catástrofe de ordem ambiental. Tudo bem? Nós nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço.